Olá pessoal, tudo bem? Sexta-feira, dia de vídeo com temática educacional, e hoje eu vou dar continuidade à série de vídeos sobre metodologias ativas. Se você não viu o primeiro vídeo dessa série, dá uma olhada aqui na descrição ou clica no card que está aparecendo aí na tela, tá bom? Mais especificamente, hoje eu vou falar de uma metodologia ativa em particular, que é a sala de aula invertida. Já ouviu falar? Já usou? Quer saber mais sobre isso? Então não sai daí! Pois é, pessoal, a sala de aula invertida é uma metodologia ativa das mais comuns e bem interessante, tá? Mas para falar sobre ela, eu preciso primeiro falar um pouco sobre a lógica tradicional de ensino, né? Como é que funciona a lógica tradicional de ensino. Bom, como eu já falei aqui várias vezes em vários vídeos, né? A gente tem dois momentos do ensino e aprendizagem. Você tem um momento em que o aluno consome a informação, que é a parte do ensino, e a posteriori ocorre a aprendizagem, quando ele pega essa informação e vai produzir algo com ela, ou vai fazer um exercício, ou vai produzir um resumo, ou vai listar algumas dúvidas, enfim, ele vai processar mentalmente e atuar de modo ativo com aquele conhecimento. É aí que ocorre a segunda etapa do processo, que é a aprendizagem, tá? E na lógica tradicional de ensino, a lógica mais comum, o que nós temos é que na aula, na sala de aula ali presencialmente, onde o aluno e a turma estão juntos com o professor, ocorre a primeira parte do ensino, né? O professor lá na frente, com um data show, ou quadro negro, quadro branco, ele expõe o conteúdo, ele expõe a informação para o aluno, ele explica, e o aluno consome essa informação de modo, na maior parte do tempo, passivo, né? Ele ouve, ele escuta, ele assiste e ele faz ali eventuais anotações, tá? Mas no geral é isso que acontece. E aí a segunda parte, que é a parte da aprendizagem, a parte em que ele vai atuar ativamente, ela ocorre em casa. O professor, ao final da aula, geralmente recomenda uma tarefa, uma demanda de fazer um resumo, ou um mapa mental, um mapa conceitual, ou alguns exercícios do livro para fixar. Então a proposta da sala de aula invertida vem justamente para inverter essa lógica, né? Então ela faz o seguinte, ela propõe que a parte de consumo de informação, onde o aluno passivamente vai ler ou assistir ou ouvir, ocorra em casa, previamente, antes da aula presencial. E na aula presencial, ali na sala de aula, com os colegas e com o professor, ocorra a segunda etapa do processo, a parte ativa, onde o aluno vai fazer um exercício, fazer um resumo ou construir alguma coisa. Porque nessa etapa onde o aprendizado está acontecendo, é onde ele vai se beneficiar mais da colaboração dos colegas, da troca com os colegas e da orientação do professor. Então, nesse formato, o professor, na aula presencial ali com os alunos, ele troca de papel. Ele deixa de assumir aquele papel do sábio no palco, né, que é aonde se direciona todo o foco da aula, para se tornar o guia ao lado. E aí o foco da aula muda do quadro branco e do data show para as mesas dos alunos, onde o professor fica circulando e interagindo com eles durante a aula, tá bom? Essa metodologia, né, ela começou a ser experimentada ali, esse tipo de formato, no final dos anos 80, começo dos anos 90, e ela foi formalizada, né, bem estruturada pelo pesquisador Jonathan Bergman, e ele apresenta tudo isso no livro Sala de Aula Invertida, uma metodologia ativa de aprendizagem, que eu recomendo muito a leitura. Foi ele que eu, inclusive, estudei para aprender sobre sala de aula invertida e fazer esse vídeo, né? Tem vários autores que divergem sobre alguns elementos da sala de aula invertida, tá? Que tipo de material que tem que ser oferecido previamente, como é que funciona o formato, mas, no geral, a estrutura central e que estabelece a eficiência da metodologia é justamente essa. O aluno consome a informação, né, o conteúdo que você quer apresentar para ele antes da aula, usando algum tipo de veículo midiático, né, texto, imagem, vídeo, e na sala de aula ele vai praticar, colocar aquele conhecimento em prática ativamente, fazendo atividades ativas ali, né, com exercícios ou fazendo um resumo ou alguma coisa assim, criando anotações, com a orientação do professor e a troca com os colegas. Bom, pessoal, e esse contato do aluno com o assunto anterior, ele pode ocorrer em diferentes formatos. Pode ser um capítulo do livro que você pediu para eles estudarem, pode ser um material próprio, uma apostila ou um slide que você preparou para os alunos consumirem, um estudo dirigido usando um simulador, um vídeo que você indicou, ou até uma videoaula de outro professor ou sua, né, autoralmente produzida para aquele propósito, tá? Tem alguns autores que dizem que tem que ser videoaula e tem que ser produzido pelo professor, mas eu confesso que eu não vi nenhum trabalho que indica que, se não for isso, a metodologia perde eficiência, tá? Eu não vi nenhum artigo, nenhum tipo de pesquisa nesse sentido. Se alguém tiver algo assim, por favor, coloca aí nos comentários que eu vou gostar de aprender a respeito. Quais são as vantagens e desafios desse método, tá?
As vantagens, a principal vantagem é que ela aumenta muito a participação e o engajamento dos alunos, tá? Tem uma pesquisa da Universidade de British Columbia que eles perceberam que os alunos tinham 20% mais de presença, ou seja, as faltas caíram 20% quando eles começaram a usar sala de aula invertida, e 40% mais de participação ali na discussão de sala de aula. Além das notas terem melhorado também, tá? O desempenho acadêmico no geral e a aprendizagem melhorou consideravelmente. Quais são os principais desafios? O primeiro é o desapego, né? A gente tem que desapegar desse formato. A maioria dos professores que eu conheço, eu inclusive, fomos educados no ensino fundamental e médio e superior nesse formato tradicional. A gente trabalhou nesse formato por anos, então é muito difícil a gente migrar para um outro formato, a gente abrir mão desse formato que é tão familiar para a gente. Então o principal desafio é fazer esse desapego. O outro desafio é o planejamento, né? A sala de aula invertida ela demanda um planejamento prévio para você produzir o conteúdo ou fazer curadoria antecipadamente, entender a estratégia, pensar o tempo que vai ser consumido, como que vai ser a interação dos alunos, pensar numa margem de erro ali para essa interação. Até por exemplo, tem muito professor que tentou fazer aula invertida e os alunos não consumiam o conteúdo antes. Então até a estratégia que vai garantir com que eles consumam conteúdo, né? Um questionáriozinho que eles têm que responder antes da aula, ou alguma coisa que eles têm que trazer desse conteúdo consumido já para o começo da aula, um ticket de entrada, por exemplo, é uma opção. Então tudo isso demanda mais planejamento do professor. E um outro desafio é justamente a produção e curadoria de conteúdo para esse material, né? Mas aí, quando você está preparando a aula, você já consegue preparar alguma coisa ali, tá? Bom, aqui eu vou deixar um comentário e uma dica. Primeiro, a dica, né, ou a sugestão, é que se você tiver condições de produzir o seu próprio conteúdo, faz muita diferença, tá? Principalmente se for videoaula. O que acontece? Quando o aluno assiste uma videoaula e identifica o nosso rosto ou a nossa voz, ele percebe ali que quem está ali é um professor que ele conhece, com quem ele já tem um vínculo emocional, isso aumenta o engajamento, isso faz diferença. Tá? Então eu falei no começo, né, que não há muita diferença do veículo, mas não há diferença se você vai usar vídeo, se você vai usar slide, PowerPoint ou se você vai usar texto, tá? Mas se você for usar vídeo, faz diferença sim entre usar um vídeo de terceiros ou um vídeo seu. Nunca subestime a conexão emocional que há entre o seu aluno e você, tá? Às vezes, mas eu não tenho câmera, não, microfone muito bom, vai ficar uma produção um pouco amadora. Acredite, uma produção sua, com o seu rosto, com a sua voz, mas ainda com a pegada mais amadora, mais simplificada, vai ganhar mais engajamento dos seus alunos do que uma produção bem produzida, sofisticada, com iluminação, com outro professor que ele não conhece. Existe uma relação de confiança e um engajamento afetivo entre os alunos com você que é muito poderoso na hora de fazer esse tipo de interação. Então, se você tiver condições, tiver recursos, tiver tempo para produzir o próprio conteúdo, a própria videoaula, eu recomendo que você faça porque faz diferença. Mesmo que seja bem simples, ao reconhecer a sua voz e o seu rosto, o aluno tem maior adesão emocional, tá? Agora o comentário, né? Eu sei que muita gente já leu esse livro ou tá vendo esse vídeo agora e pensando, caraca, que maneiro, vou fazer. Isso quer dizer que é bom você fazer sala de aula invertida em todas as aulas agora, todos os assuntos, o ano inteiro eu vou fazer? Não, pelo amor de Deus, não. É como eu já falei aqui e vou falar várias vezes mais. A sala de aula invertida, como qualquer outra metodologia ativa ou outra ferramenta, é uma ferramenta pedagógica. É mais um item para você colocar lá no seu cinto do Batman, no seu cinto de utilidades de professor, para você usar quando e onde você achar necessário. Você conhece os seus alunos, o contexto e o conteúdo que você trabalha melhor do que ninguém. Então você é o melhor juiz para saber com qual assunto, em qual momento, em qual conteúdo você vai fazer melhor uso dessa técnica. O que eu recomendo é experimente. Experimente com alguns assuntos, experimente com alguns formatos e não desista de cara. Às vezes você experimenta e não deu certo, nenhum aluno assistiu. Talvez seja o tema que seja bom você mudar ou até o formato, como eu disse, né? Você colocou lá um vídeo para os alunos assistirem e ninguém assistiu. Acho que eu vou ter que colocar um questionário para eles trazerem a resposta para a sala de aula para fazer com que eles assistam. Porque é importante ter esses incentivos também, né? A gente entende que muitos alunos não têm disciplina ou autonomia para fazer uma série de tarefas aí que tornariam o ensino deles mais eficiente. Então, tudo isso são estratégias que a gente vai experimentando e aperfeiçoando. Então, o que eu recomendo é experimente a sala de aula invertida para você aprender um pouco mais sobre ela, ter ali o seu filho, entender como ela funciona, que aí você vai poder julgar no futuro qual o melhor momento e qual o melhor assunto que vai funcionar
com aquele formato. Bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você já usou sala de aula invertida ou tem alguma concepção diferente, coloca nos comentários, eu quero saber, tá bom? Se já usou, como é que foi? Comenta aí pra gente também, tá? Que é muito importante. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado, obrigado pela atenção e até a próxima.